Oi pessoal, aqui com mais um vídeo para vocês. A gente vai conversar hoje sobre as questões dos problemas que nós carregamos dentro de nós, que nós popularmente chamamos de defeitos humanos. E nesse sentido, eu queria conversar no sentido de enumerar, e separar direitinho essas questões para que a gente possa entender. Existem defeitos, anomalias, dificuldades que a gente vê, todo mundo sabe que a gente tem aquela dificuldade, todo mundo sabe que a gente tem aquele defeito. Esse tipo de problema às vezes é mais fácil das pessoas compreenderem, porque elas nos entendem e sabem dessa dificuldade nossa. Agora, muitas vezes nós não reconhecemos que temos essa dificuldade, embora a gente saiba que tenha. Então, o primeiro passo para combater e para melhorar é entender que temos essa dificuldade. Outro problema é que há os defeitos que todo mundo vê, mas eu não vejo. Quer dizer, todo mundo vê, você não vê, eu não vejo. A pessoa que tem os defeitos não sabe que os tem ou não os percebe. E vamos falar também a respeito daqueles problemas, daqueles defeitos que nós temos, mas que ninguém vê e nem mesmo a gente vê. Para começar a falar sobre isso, precisamos entender que fomos criados seres inteligentes para evoluir, para poder crescer, para poder aprender. E nesse sentido, o nosso questionamento aqui é até onde nós nos conhecemos. O filósofo Sócrates recomendava: conheça-te a ti mesmo, para que, nos conhecendo, a gente pudesse seguir por esses caminhos pedregosos que a vida nos apresenta, nos desviando dos espinhos, ou os retirando, ou aplacando os nossos sentimentos negativos, e poder lá na frente, nos conhecendo, vencer os obstáculos que irem surgindo. O orgulho, no Evangelho segundo o Espiritismo, é o terrível adversário da humildade. Enquanto Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, ele não o prometia, não o fazia aos grandes da terra. Porque estes, segundo o Evangelho, imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas a seus méritos e se consideram assim melhores, maiores do que as pessoas humildes. É muito importante nós nos conhecermos nesse sentido. A gente, às vezes, eu tenho esse problema, eu não sei se você aí do outro lado já teve ou tem, que é de falar de forma áspera, de falar de forma rigorosa, com um rigor exacerbado, exagerado, que leva as pessoas a pensarem que eu estou com raiva ou que eu estou querendo impor a minha vontade. Devido à profissão, a gente foi vivenciando dificuldades nesse sentido de relacionamento com pessoas difíceis, e aí a gente vai adquirindo muitas vezes alguns problemas. E isso a gente sabe que deve ser debelado, nós devemos retirar de nós. Então esse é um dos defeitos que todo mundo vê e que eu também vejo, mas a gente tem dificuldade de resolver. Então, partindo do pressuposto que nós temos problemas, inclusive que não sabemos, dificuldades que nós não conhecemos, não reconhecemos em nós, mas nós os temos, é que nós propomos, o Espiritismo propõe, a vida nos propõe, que a gente possa conhecer, buscar reconhecer, buscar compreender essas dificuldades, descobrir em nós aquilo que precisa mudar, aquilo que precisa melhorar. Existe uma diferença grande entre aquela pessoa que nasce no berço de ouro, que tem fortuna material, daquele que nasce no berço da humildade, da pobreza. Não que humildade e pobreza tenha a ver, Porque às vezes a gente, pelo visto de linguagem, aquela pessoa que nasce no berço pobre, ela vai conhecer as dificuldades da vida com muito mais rapidez.
aquela pessoa que nasce em berço de ouro, ela vai estar blindada dessas dificuldades. E por isso o seu aprendizado, ele é mais no âmbito do orgulho, para que ela, convivendo, né, com essas facilidades, ela possa combater o orgulho, porque o que mais cresce em alguém assim é o orgulho, enquanto que lá na pessoa que nasce na pobreza, ela vai adquirir humildade e vai adquirir energia suficiente para combater males que estão ali dentro dela. A vida nos oferece oportunidade e as oportunidades são diferentes para aquele que nasce em berço de ouro daquele que nasce na pobreza. E essas dificuldades são diferentes porque a necessidade de aprendizado de cada um de nós é diferente. Os nossos estágios aqui na Terra são momentos que são escolhidos por nós ainda no plano espiritual para vivenciar aqui, para que a gente possa compreender a nós mesmos, entender os nossos bons sentimentos, os nossos maus sentimentos, compreender onde a gente precisa melhorar, onde a gente precisa acalmar, né? E nos tornar melhores. O combate ao orgulho e ao egoísmo, a gente se faz no dia a dia. Segundo ainda o Evangelho, os orgulhosos talvez estejam no âmbito do planejamento divino, ali na hierarquia espiritual, em um nível mais baixo do que ele imagina. Talvez o criado, o funcionário, o empregado, aquela pessoa que cuida do jardim da sua casa hoje, ela seja um espírito mais evoluído diante de Deus do que nós mesmos, do que você mesmo. E às vezes não. Às vezes uma pessoa que tem dinheiro, nem por isso ela deixa de ser uma pessoa humilde, uma pessoa que preocupa em melhorar a si mesmo e melhorar o semelhante. Bom, mas nessa questão dos defeitos que nós vemos e que todo mundo vê, nós podemos, inclusive em diálogos, inclusive as pessoas vão nos apontar esses problemas. Aí a gente pode trabalhar essas dificuldades para poder evitá-los e debelá-los da nossa consciência. Aqueles problemas que todo mundo vê, menos a gente vê, que nós não vemos, nós não percebemos, é preciso que nós paremos um pouquinho, buscamos meditar sobre isso e lembrar dos momentos em que alguém nos agrediu, nos ofendeu, porque muitas vezes nesses momentos afloram na pessoa a falta de censura, e aí elas vão nos dizer as nossas dificuldades, os nossos defeitos. E assim a gente vai poder também identificar os pontos negros, os pontos negativos, os pontos sombrios que nós carregamos na nossa alma. Agora, aqueles problemas que nós temos, as dificuldades que nós temos e que não percebemos, e ninguém mais percebe, a gente pode consegui-los através do apoio do nosso anjo da guarda, através da oração, da intuição, da busca no Evangelho, nos livros daqueles profetas, daquelas pessoas que falaram sobre isso e educaram e proporcionaram a nós ensinamentos sobre isso. Isso pode ser encontrado em vários trabalhadores desse nosso planeta durante a sua vida, em deixar os livros, deixar ensinamentos aí. Quem, por exemplo, é budista pode encontrar esse ensinamento onde vai apontar onde estão as nossas dificuldades nos ensinamentos de Buda. Assim como o cristão vai encontrar esses ensinamentos, esses apontamentos nos ensinamentos de Jesus. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos diz ainda, na lição O Orgulho e a Humildade, para que nós despertemos, para que as vozes dos bons espíritos ecoem em nossos corações. Ele nos conclama a sermos generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazer o bem com humildade, proceder cada um pouco a pouco à demolição dos altares que nós erguemos ao orgulho, sermos verdadeiros cristãos para termos o reino da verdade. Então o Evangelho trata de trabalhar em nós, dentro de nós, a construção do reino da felicidade, que não está fora, mas está dentro de nós. Nós temos que ter esse reino construído em nós para podermos externar ele no ambiente onde nós estamos vivendo. Combater o orgulho, combater os problemas, as dificuldades, a avareza, o ciúme,
todos os problemas que muitas vezes decorrem das nossas imperfeições internas. Conclamo o Evangelho que os nossos corações sejam mansos, sejam humildes, sejam dignos de ouvir o que o Cristo nos trouxe. Bom, muitas vezes nós nos queixamos das calamidades, mas fomos nós mesmos que amontoamos sobre nós, diz o Evangelho. Então, gente, esses problemas, essas dificuldades nossas, elas devem ser combatidas no dia a dia, mas esperando que não seja uma dificuldade para nós, mas que seja uma diversão, nos descobrirmos, nos flagrarmos em nós os problemas que carregamos. Bom, fazendo isso, a gente vai poder viver melhor com a nossa família, com as pessoas que nos amam, com as pessoas que não nos amam, e vamos viver, talvez, em um mundo melhor, um mundo mais aproximado daquilo que Jesus desejou para todos nós. O Espiritismo é mais uma ferramenta para que a gente descubra os nossos problemas, as nossas dificuldades. Lendo, estudando, aprendendo, lógico, ele se tornará uma ferramenta muito útil a descobrirmos em nós os problemas que precisamos resolver. Bom, pessoal, este canal é o canal Pátria do Evangelho. Um canal novo que nós criamos e pretendemos deixar aqui as mensagens espíritas, os pensamentos, os trabalhos que nós realizamos. Não sabemos por quanto tempo Deus vai permitir que isto seja realizado, mas eu queria contar aí com a participação, que você possa divulgar, que você possa se inscrever no canal e distribuir também as nossas mensagens através das suas mídias sociais. E, se for o caso, a gente convida todos os espíritas que tiverem essa condição que possam também montar um canal, aqui no YouTube ou lá no Facebook ou em qualquer outra mídia social, em qualquer outro lugar, para que o Espiritismo possa ser mais conhecido. Vamos ensinar o Espiritismo de forma que ele seja uma coisa mais natural. Muita gente quer o Espiritismo como se fosse uma religião, mas o Espiritismo não é uma religião assim, com tudo bonitinho, formadinho, com hierarquia e tal. O Espiritismo é uma filosofia de vida. Se você é católico, evangélico, esteja na religião que estiver, muito dificilmente você vai encontrar obstáculo para estudar o Espiritismo. Não tem nada a ver. Você pode estudar o Espiritismo e continuar na sua igreja. Não vai trazer dificuldade nenhuma. Alguns pensamentos diferentes, algumas palavras diferentes, mas você vai poder exercitar também esse aprendizado onde quer que você esteja. Tá bom, gente? Muito obrigado, que Jesus te abençoe, ilumine, muita paz.